Olá, quero primeiramente começar desejando uma boa noite a todos e começar apresentando o nosso grupo. Nós somos o grupo 2, formado por Antony Patriota, Érica Carneiro, José Juan e Tiago Lustosa. Somos alunos do curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 7, da cidade de Patos. Iremos apresentar um experimento da disciplina de Laboratório de Física, tendo como nosso principal orientador o professor Dr. Valdeci Mestre. Nós iremos apresentar o experimento da centrífuga. Iremos utilizar os seguintes materiais: um recipiente cilíndrico, certo? Pode ser uma garrafinha PET, uma latinha de refrigerante, uma garrafa de leite, pode ser qualquer um, certo? Sendo cilíndrico, iremos utilizar também um barbante, um suporte, um pano, um pouco d'água, um prego e um martelo para fazermos os furinhos no recipiente cilíndrico. Nosso experimento teremos como principal objetivo, certo pessoal, a realização de análise intuitiva sobre a prática experimental e a realização do experimento da centrífuga, onde poderemos demonstrar como é o funcionamento de uma centrífuga e observar sua movimentação circular e a sua aceleração através da força aplicada sobre ela, ou seja, iremos estudar a movimentação dentro da centrífuga, da água e do pano, certo? Dentro dela, utilizando a primeira e a segunda lei de Newton como referência para a realização de cálculos de artifícios matemáticos, onde a força da centrífuga é uma força inércia, ou seja, como posso dizer, é uma força introduzida para justificar o equilíbrio de um corpo em relação a um referencial acelerado, ou seja, iremos estudar também o equilíbrio dentro da centrífuga, certo? Sobre a força inércia e a força centrípeta, que a nossa colega vai falar mais na frente, onde elas juntas vão fazer, como posso dizer, um equilíbrio para que a água não seja expulsa de dentro do recipiente, certo? Agora, nossa colega Érica irá mostrar mais detalhadamente, na forma prática, como é feito o experimento da centrífuga, certo? Agora eu vou passar a palavra para ela. Boa noite, pessoal. Me chamo Érica. Vim falar um pouco sobre o experimento da centrífuga, como é que eu fiz. Primeiramente, eu quero falar os materiais que eu utilizei. Eu peguei uma garrafa de iogurte, eu acho que é aproximadamente de 1 litro. Aí o meu suporte vai ser um cabo de vassoura. Utilizei uma faca, um prego, uma tesoura, linha de costurar branca e um pano molhado. Como que eu fiz o experimento? Como é que eu montei? Eu peguei a minha garrafinha de 1 litro de iogurte, eu cortei utilizando essa tesoura. E como é que eu fiz os furos? Aqui tem uns furinhos, eu utilizei o prego junto com a tesoura também. E para fazer essas linhas aqui, eu cortei, fiz 3 buraquinhos aqui ao redor, coloquei a linha e aqui em cima amarrei. Então, pessoal, com a nossa centrífuga já montada, agora vamos colocar ela em prática, né? Vou inserir aqui um pouco de água e girar. Observe que ao entrar em rotação, a tendência do pano molhado que está no interior do recipiente é sair para fora, devido à força centrífuga atuante sobre ele. Ele não faz isso porque a parede do recipiente exerce uma força centrípeta sobre ele, fazendo com que ele mantenha-se em movimento circular, como vocês podem ver. Nos buracos existentes, a parede do cilindro ela não tem força centrípeta e as gotas de água acabam saindo do recipiente. Pode observar que no momento que eu girei, a água começou a sair, as gotinhas começaram a sair pelos orifícios que eu fiz. Então, do nosso ponto de vista, a gota de água em contato com o rotor, com a giração que eu fiz, ela está em repouso. Por quê? A força centrífuga que puxa para fora é equilibrada pela força centrípeta, que é uma outra força exercida pelas paredes. Quando a gota ela entra no orifício, ela passa a não existir a força centrípeta, o que faz com que ela seja lançada para fora. Então está explicado por quê que quando eu giro, as gotas saem para fora, devido à força centrífuga e à força centrípeta.
Boa noite, me chamo Tiago Lustosa e dando procedimento agora à explicação do experimento, a gente não pode deixar de apresentar a fórmula para calcular a força centrífuga, tá? Ou a fórmula da aceleração da força centrípeta, já que a força centrífuga é um referencial à força centrípeta. E ela é dada por essa equação, tá? ACF, que é a aceleração centrífuga, igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular. E esse tipo de aceleração é demonstrada nessa figura aí. E a gente pode observar que nessa figura o vetor velocidade é tangente à trajetória, tá? E a aceleração na figura, ela muda o sentido e direção do vetor velocidade, tá? E agora que observado o experimento feito e explicado por Érica, a gente pode constar que de fato o pano não é jogado para fora, já que ele tendia a ser jogado por causa da força centrífuga, tá? Mas isso não acontece. Até pelo fato das forças resultantes, no caso a força centrípeta, faz com que o pano ele permaneça em movimento circular, tá? E a forma centrífuga, a força centrífuga, ela é uma força falsa, tá? Porque ela não cumpre os requisitos de força na segunda lei de Newton, uma delas sendo a aceleração, no caso, ou como também na terceira lei de Newton, já que ela não vale em referenciais não inerciais, tá? E essa força não pode ser encontrada em nenhum referencial inercial, mas na prática ela funciona e como a gente pôde observar nesse experimento.